Nós vamos então, procurando neste instante, fechar os nossos olhos. Vamos procurando harmonizar os nossos pensamentos, acalmando as nossas emoções. Vamos nos desligando de toda e qualquer preocupação que tenha nos afligido e voltando os nossos pensamentos e sentimentos somente para este momento. Nós vamos procurando elevar os nossos pensamentos e procurando sentir a presença amiga e amorosa do nosso anjo da guarda, do nosso mentor individual, este amigo e companheiro que está sempre ao nosso lado, que sempre nos fortalece em todos os momentos. Vamos agradecendo a este amigo e rogando a Ele que uma vez mais possa estar ao nosso lado, nos abençoando, nos envolvendo nos nossos propósitos de aprendizado, de crescimento, em nome de Jesus. Nós vamos agradecendo também a toda a espiritualidade superior, amiga, que nos auxilia nos nossos propósitos. Nós vamos nos ligando a Maria, nossa Mãe Santíssima, agradecendo, Senhora, o seu carinho, o seu amor. E nós te pedimos, Mãe, que a luz do seu manto possa nos envolver, nos trazendo paz, serenidade, harmonia, equilíbrio. Nós vamos rogando a esta Mãe querida que possa nos conduzir até Jesus, o seu Filho amado. E a Jesus nós vamos agradecendo, Mestre, o seu imenso amor por nós. Agradecemos pelo seu Evangelho bendito, pelos teus ensinamentos, e rogamos, Senhor Jesus, que possa abençoar-nos nesta noite, abençoar este nosso propósito de aprendizado, de trabalho, que possamos sentir a sua luz, o seu amor, a sua paz a nos envolver, a nos fortalecer. Que possa nos dar também, Senhor, sabedoria, discernimento e esclarecimento, para que possamos compreender e aceitar os momentos que estamos passando. Nós vamos rogando a Jesus que nos conduza ainda até Deus, nosso Pai, Criador de nossas vidas. Aqui nós vamos saudando carinhosamente com a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e novas faltas. Livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, na presença de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, de todos os amigos da espiritualidade superior que nos auxiliam, nós agradecemos e rogamos o amparo, o auxílio, a proteção e a permissão para iniciarmos a nossa preleção nesta noite. Graças a Deus e que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz e o imenso amor de Jesus possa nos envolver carinhosamente. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema Jesus, o homem integral. E se nós fôssemos pensar num conceito do que seria o homem integral, nós poderíamos dizer que é o daquela pessoa, daquele ser que desenvolveu em um nível bastante elevado, ou seja, num nível muito satisfatório, todas as suas faculdades. Mas, em especial, 3 faculdades que nós podemos dizer que são faculdades essenciais, que é a faculdade de pensar, a de sentir e a de querer, que representam, a gente poderia dizer de uma outra forma, que elas representam a razão, o sentimento e a vontade. Então, nós podemos dizer que Jesus,
ele utilizou de forma plena sua capacidade de pensar, pois todos os pensamentos do Mestre eram voltados para o bem. Jamais nós ouvimos falar no Evangelho de que Jesus teve algum pensamento negativo, de que teve algum pensamento voltado para o mal. Da mesma forma, todos os sentimentos do Mestre eram voltados para o amor, de forma plena e intensa. O amor a Deus, o amor ao próximo, toda a sua vida foi um hino de amor. E também, da mesma forma, podemos dizer que o seu querer, a sua vontade, estava diretamente ligada à vontade do Pai. E ele mesmo disse isso em vários momentos. Em várias situações ele disse que tinha vindo cumprir a vontade de Deus. Por isso é que nós podemos dizer que Jesus é o nosso exemplo de um homem integral. Porque ele possuía uma consciência cósmica, uma consciência que era livre de qualquer conflito. E, sobretudo, que era perfeitamente harmonizada com as leis divinas. Por isso que ele dizia sempre, em várias ocasiões também, ele falava, eu e o Pai somos um. E então, se nós quisermos então buscar sermos mais plenos também, podemos dizer que nós precisamos começar por aí. Vigiando os nossos pensamentos, como recomendou Jesus no seu Evangelho. Devemos também buscar educar os nossos sentimentos. E devemos também procurar conduzir o nosso querer, a nossa vontade, para que estejam em harmonia com as leis divinas e com a vontade de Deus. E a confirmação de que Jesus realmente é esse exemplo de um homem integral está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Porque Kardec perguntou para os espíritos superiores o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos responderam de uma forma bem sintética, mas bem objetiva e de forma clara. Vede Jesus. Então Jesus é o nosso guia e modelo. E entender Jesus como guia e modelo não é difícil, porque Jesus, durante todos os momentos em que esteve conosco na Terra, encarnado, ele sempre demonstrou viver aquilo que ele pregava. Ele conseguia vivenciar plenamente aquilo que ele pregava. E nos indicou também um roteiro para que nós pudéssemos também seguir os seus passos. E esse roteiro está no Evangelho. Este roteiro é um roteiro para o nosso desenvolvimento. É um roteiro para que nós também possamos um dia alcançarmos essa plenitude. E ele disse, inclusive, em uma das passagens do Evangelho, ele nos conclama ao aperfeiçoamento quando ele fala, sede perfeitos. Então, ou seja, ele deixou claro que todos nós, todos os homens, podem aperfeiçoar-se. E ele ainda disse mais. Ele disse que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez, e muito mais. Então, ou seja, um dia nós vamos chegar a essa plenitude que foi demonstrada pelo Mestre. Mas é importante também a gente não confundir a ideia de homem integral com a de homem perfeito. O Espiritismo, sobretudo, trabalha com a ideia de que a perfeição é algo que é relativo. Porque a perfeição absoluta somente pertence a Deus. Então nós devemos pensar na ideia de aperfeiçoamento não como uma meta final, mas como um processo. E essa ideia, inclusive, da perfeição absoluta de Deus, o próprio Jesus demonstrou. Sobretudo numa passagem em que ele foi procurado por um jovem que perguntou a Jesus o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. E ele procurou a Jesus e se dirigiu a Jesus da seguinte forma: Bom mestre, o que é necessário fazer para que eu alcance a vida eterna? E Jesus imediatamente retrucou dizendo o seguinte: por que me chamais bom? Bom só Deus o é. Esta frase demonstra, então,
para nós também que mesmo Jesus se colocava numa perfeição que ainda era relativa, porque a perfeição absoluta, como nós dissemos, só Deus possui. Mas nós temos que buscar, como Jesus recomendou, nós temos que fazer uma busca constante pelo autoaperfeiçoamento. E a doutrina nos convida a isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala que nós devemos nos esforçar para sermos um pouco melhores a cada dia. Ou seja, que hoje eu possa ser um pouco melhor do que eu fui ontem e que amanhã eu possa ser um pouco melhor do que eu fui hoje. E essa busca de autoaperfeiçoamento, ela consiste também no combate às nossas imperfeições, aos nossos defeitos. E, sobretudo, também na busca de conquistarmos e desenvolvermos virtudes, sobretudo aquelas que foram pregadas por Jesus no Sermão da Montanha. Em relação aos defeitos ou às imperfeições, nós poderíamos citar inúmeros. Mas é interessante que o Divaldo Pereira Franco, num livro que tem o título O Homem Integral, que foi psicografado por Divaldo através do espírito de Joana de Ângeles, neste livro, O Homem Integral, Divaldo fala de várias imperfeições que nos impedem de viver de forma plena. Mas ele destaca, entre outras, algumas que ele chama de os gigantes da alma. E essas imperfeições, ela fala que nos impedem de viver de forma mais plena. E ela fala que esses gigantes da alma são o medo, a ansiedade e a solidão, sobretudo. E se nós formos analisar essas imperfeições, nós podemos perceber o seguinte, que elas nos causam também, de certa forma, elas nos causam percepções ou sensações que podem ser percebidas de uma forma muito clara. Inclusive, quando nós, por exemplo, estamos ansiosos ou quando estamos com medo, nós conseguimos perceber uma reação no nosso corpo. Às vezes nós sentimos, por exemplo, uma dor de barriga, o estômago doendo, a cabeça doendo. E nós podemos dizer também que quando nós estamos ansiosos ou com medo, ou também quando nós nos sentimos sozinhos, nós estamos, de certa forma, demonstrando uma certa desarmonia e uma falta de ligação com Deus. Então, ou seja, nós não estamos em harmonia com as leis divinas. Porque se nós tivéssemos uma plena confiança em Deus, nós não sentiríamos também, talvez, tanto medo, tanta ansiedade, e também não sentiríamos solidão. Porque nós saberíamos que Deus está sempre ao nosso lado. Nós sentiríamos a sua presença de uma forma mais intensa. Uma presença que é constante ao nosso lado. Então, em geral, o medo e a ansiedade, eles podem atingir níveis que se tornam, que quando muito elevados, eles podem causar um certo adoecimento. E se nós formos novamente comparar com Jesus, nós podemos dizer que Jesus não manifestava esses sentimentos. E da mesma forma, Jesus também, nós não temos nenhuma notícia de que Jesus tenha em algum momento adoecido, que ele tenha manifestado algum problema de saúde. Isso por quê? Porque Jesus tinha plena confiança em Deus, uma constante ligação com o Pai, como ele dizia. E além disso, o seu corpo refletia toda a harmonia do seu espírito elevado. Então nós podemos dizer também que o homem integral é aquele que já conseguiu superar certas limitações ou imperfeições e que já conseguiu desenvolver certas qualidades ou virtudes. Então, como nós dissemos, essas virtudes, sobretudo, elas são expressas por Jesus no Sermão da Montanha. E a primeira virtude que ele trata no Sermão da Montanha é a virtude da humildade. E se nós formos pensar no que seria um conceito de humildade,
nós poderíamos dizer que ser humilde é saber o nosso real valor. Porque quando nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos o nosso real valor, nós caímos em dois extremos. Ou nós nos colocamos acima, nós queremos nos colocar acima dos outros, que é uma manifestação do orgulho, que é o contrário da humildade, ou nós também nos colocamos numa posição de baixa estima. E que, quando nós fazemos isso, nós também estamos negando a essência divina dentro de nós. Então, são posições extremistas. Podemos dizer que o orgulho, ele nos faz viver numa atmosfera de ilusão, porque ele não nos permite ver quem nós realmente somos, qual que é o nosso real valor. Então, muitas vezes, o orgulho nos faz a querer manter uma aparência de algo que nós ainda não conseguimos ser. E isso gera muitos conflitos. Tentar manter uma aparência do que nós ainda não somos gera uma série de conflitos. E novamente nós vamos perceber que Jesus não possuía esses conflitos, porque ele era um exemplo de humildade. Em toda a sua vida ele deu exemplos de humildade, e ele também sabia qual era o seu real valor. Outra virtude que é ensinada por Jesus no Sermão da Montanha é a misericórdia. Através da misericórdia nós podemos dizer que uma derivação dela é a indulgência e o perdão. Em outros momentos também, Jesus falou que a misericórdia, o perdão, a indulgência, eles eram importantes, porque ele disse que nós seríamos medidos com a mesma medida que nós medíssemos os outros. Ou seja, não é Deus que nos faz isso, mas é a nossa própria consciência que nos cobra com o mesmo padrão que nós adotamos para com os outros. Então, muitas vezes nós vemos um defeito no outro, mas nós não damos conta também de sanar aquele defeito em nós. Isso também gera conflitos, gera sentimentos de culpa. Então, se nós formos indulgentes com os outros, nós também seremos indulgentes conosco mesmo. E também, da mesma forma, nós podemos dizer que Jesus não possuía também esse tipo de conflitos. Porque Jesus era o tempo todo indulgente, misericordioso. O tempo todo Jesus exercia o seu perdão, até o último momento. Porque quando ele estava sendo crucificado, as suas últimas palavras foram de perdão por aqueles que o maltratavam. Então, Jesus ainda fala também no Sermão da Montanha de uma outra virtude, que ele fala que são bem-aventurados os pacificadores. Um pacificador também é, sobretudo, aquele que encontrou a paz dentro de si mesmo. A paz que Jesus nos deixou, ela vem de uma consciência tranquila. Quando nós conseguimos superar os nossos conflitos interiores, que nós estamos em harmonia com a nossa consciência e, consequentemente, em harmonia com as leis divinas, nós adquirimos, então, essa paz interior e, consequentemente, nós também não exteriorizamos, porque muitas vezes a violência se manifesta a partir dos nossos conflitos interiores. Então, quando nós superamos esses conflitos, nós nos tornamos pacificadores. E essa também é uma herança que Jesus nos deixou, porque Jesus jamais usou de algum tipo de violência. Jesus não possuía conflitos internos e, consequentemente, ele não exteriorizava esses conflitos através das suas atitudes. Podemos dizer também que Jesus tinha uma consciência plena de tudo o que ele fazia. Jesus tinha a capacidade de avaliar uma determinada situação em todos os seus aspectos, em todos os pormenores. E ele conseguia ter uma atitude que estava em harmonia com as leis de Deus, em harmonia com os ensinamentos que ele pregava. Então Jesus não agia por impulsividade. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele sabia exatamente o que falar, no momento certo de falar.
Nós poderíamos citar, por exemplo, o caso, a situação em que ele estava numa praça e foi trazida uma mulher que havia sido pega em adultério. E naquela época as mulheres eram apedrejadas quando isso acontecia. E então os fariseus, os sacerdotes, queriam colocar Jesus numa situação difícil. E perguntaram para ele o que eles deveriam fazer, porque ela havia sido pega em adultério. A lei de Moisés mandava apedrejar. Se Jesus falasse que deveriam apedrejá-la, ele estaria contradizendo os seus ensinamentos de amor. E se Jesus também falasse que deveria perdoá-la, esquecer a falta dela, eles iriam acusá-lo de estar transgredindo a lei de Moisés. E Jesus serenamente abaixa no chão e começa a escrever na areia. E quando eles insistem, ele levanta suavemente a cabeça e diz o seguinte: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Somente isso. E o Evangelho narra que todos os que estavam ali, e era uma multidão, que estavam acusando aquela mulher, foram saindo um a um, começando pelos mais velhos. Ou seja, para ter uma atitude tão precisa, tão coerente com os seus ensinamentos e ao mesmo tempo que proporcionasse uma situação de tanta harmonia, somente quem tivesse uma consciência plena, que conseguisse avaliar toda aquela situação. E essa consciência Jesus demonstrou também em várias ocasiões. E sobretudo, em alguns momentos, ele fala que para nós alcançarmos essa consciência, nós devemos buscar o reino de Deus. E ele fala que o reino de Deus está dentro de nós. Em uma de suas parábolas, das histórias que Jesus contava, ele compara esse reino dos céus a um tesouro escondido. E ele fala que um certo homem que queria encontrar esse tesouro, ele vende tudo o que ele possuía para comprar o terreno onde estava escondido aquele tesouro. Isso serve para nos mostrar o que Jesus também fala em uma outra passagem, que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Ou seja, colocar a busca pelo autoaperfeiçoamento em primeiro lugar. E esse tesouro que Jesus fala são as virtudes. É a essência divina que todos nós trazemos no nosso íntimo. Todos nós temos essa essência divina dentro de nós. Então, mas nós só vamos encontrar esse tesouro se nós voltarmos para dentro de nós mesmos, procurando nos conhecer, buscando um autodescobrimento e nos modificando através da reforma íntima. E da mesma forma, nós podemos dizer que só pode ser considerado um homem integral, a exemplo de Jesus, aquele que estiver plenamente ajustado com as leis divinas, a ponto de poder dizer, como o apóstolo Paulo disse, ele em determinado momento da sua vida, quando ele já estava perto de concluir a sua missão, ele disse o seguinte: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Ou seja, ele já trazia tão interiormente os ensinamentos de Jesus dentro de si, e ele conseguia tão plenamente praticar esses ensinamentos, que já ele poderia dizer que Jesus vivia através dele. Então essa é a nossa meta. Que Jesus possa nos abençoar nessa busca de autoaperfeiçoamento e no esforço de buscar esse propósito, e que possamos um dia ser considerados, então, a exemplo de Jesus, como um homem integral. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos então, neste instante, fechando os nossos olhos, vamos
nos elevando novamente em pensamentos e sentimentos. Vamos procurando deixar fluir de nós os nossos melhores sentimentos de amor através de vibrações. E nós vamos vibrando muito amor pelo bem universal, pela paz entre os homens. Vamos vibrando muito amor por todos os irmãos necessitados, sofredores, onde quer que estejam. Aqueles que estão nos hospitais, nas ruas. Vamos vibrando pelas crianças, pelos jovens, pelos idosos. Vamos vibrando muito amor pelos vales de sofrimento. Vamos vibrando muito amor por todas as religiões, pela unificação de todas elas em torno do Evangelho do Mestre. Nós vamos vibrando muito amor por todos os lares, vibrando para que o Evangelho de Jesus penetre em cada lar. Nós vamos vibrando pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Vamos vibrando muito amor por todos os nossos amigos e também por aqueles que se dizem nossos inimigos. E vamos deixando uma vibração de amor em aberto para que a espiritualidade possa levar onde houver mais necessidade neste instante. E assim, em nome de Deus, de Jesus, de toda a espiritualidade que nos auxilia, nós agradecemos e pedimos a permissão para encerrarmos a nossa preleção. Graças a Deus e que assim seja.